Na noite do 30º aniversário de casamento dos seus pais, João encontrava-se escondido num canto escuro do salão de festas em Lisboa, o coração batendo descompassado enquanto evitava qualquer olhar que pudesse trair o seu segredo. Porque ele era gay e a família não podia saber, mas quando o mestre de cerimónias anunciou o seu nome para um brinde, algo dentro dele se quebrou e ele avançou em direção ao palco, sabendo que nada voltaria a ser o mesmo. O salão estava magnífico, decorado com flores frescas de tons creme e dourado, luzes suaves pendendo do teto alto e mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco. Os convidados, mais de 150, incluíam tios, primos, amigos de longa data dos pais e alguns colegas de trabalho do pai, todos vestidos com elegância para celebrar os 30 anos de união de António e Maria. João, com 28 anos, vestia um terno azul escuro que lhe caía bem no corpo atlético, mas sentia-se como se estivesse nu sob aqueles olhares. Miguel, o seu namorado há 2 anos, estava sentado numa mesa lateral, fingindo ser apenas um colega de trabalho da empresa de design onde João trabalhava. Eles tinham combinado tudo, nada de toques, nada de olhares prolongados, nada que pudesse levantar suspeitas. É só por hoje, dissera Miguel na véspera, com aquele sorriso compreensivo que sempre acalmava as tempestades internas de João. Mas para João, cada só por hoje era uma facada mais profunda na alma. Ele crescera numa família conservadora, originária de uma pequena aldeia perto de Braga, onde o pai, António, engenheiro reformado, ainda citava a Bíblia em conversas de domingo. A mãe, Maria, professora aposentada, sonhava com netos e um casamento tradicional na igreja. O teu irmão mais velho já tem 2 filhos, lembrava ela sempre que o via sozinho. João lembrava-se vividamente do dia em que percebera a sua orientação sexual, aos 16 anos, durante uma viagem escolar a Lisboa. Enquanto os amigos falavam de raparigas, ele sentia o coração acelerar ao ver um rapaz mais velho no metro. O pânico, a vergonha, as noites em claro a questionar-se. Escondeu tudo durante anos, namorando raparigas por cobertura, sofrendo em silêncio. Só quando se mudou definitivamente para Lisboa aos 22 anos, para estudar design na Universidade de Lisboa, começou a respirar. Encontrou uma comunidade acolhedora no Bairro Alto, fez amigos como o Pedro e a Sofia, que o ajudaram a aceitar-se. Mas a família permanecia no escuro. O encontro com Miguel fora mágico. Num café perto do Terreiro do Paço, num dia chuvoso de outono, Miguel, arquiteto com olhos castanhos quentes e sorriso fácil, pedira licença para se sentar à sua mesa porque o lugar estava cheio. Conversaram sobre arquitetura portuguesa, sobre o fado e sobre sonhos. 2 semanas depois, estavam a passear pelas ruas de Alfama, de mãos dadas discretamente. Miguel era paciente, compreendia o medo de João. Quando estiveres pronto, amor. Eu espero. Mas o tempo passava e o segredo pesava como uma âncora. Agora, no meio da festa, a tensão era palpável. A irmã mais nova, Inês, de 24 anos, aproximou-se dele com um copo de vinho na mão. Estás bem, maninho? Pareces um fantasma. Inês suspeitava, sempre suspeitara, mas João negava. Cansado do trabalho, só isso. O pai, do outro lado do salão, erguia o copo para brindes, rindo alto com os irmãos. A mãe circulava entre as mesas, radiante no seu vestido vermelho, mas lançara-lhe um olhar de aviso mais cedo. João, por favor, hoje é o nosso dia. Não tragas complicações. Complicações. Era assim que chamavam à sua verdade. João sentiu o suor frio na nuca. Miguel lançou-lhe um olhar rápido de encorajamento da sua mesa. O mestre de cerimónias, um primo distante, chamava agora os filhos para dizerem algumas palavras. O irmão mais velho, Carlos, já tinha falado, contando anedotas da infância e elogiando o amor eterno dos pais. Agora era a vez de João. Ele hesitou. As pernas pareciam de chumbo. Flashbacks invadiam a sua mente, as discussões em casa sobre homossexuais, que o pai via na televisão, chamando-os de aberrações da natureza, sem saber que o filho era um deles. As lágrimas da mãe quando ele não trazia namoradas para casa. A solidão nas festas familiares, sempre o solteiro da família. Mas também as noites com Miguel, onde se sentia inteiro, amado sem condições. A viagem secreta que fizeram a Sintra no ano passado, onde prometeram um ao outro que um dia viveriam abertamente. João Silva, por favor, venha ao palco para o brinde aos pais. A voz ecoou novamente. Os convidados aplaudiram educadamente. João respirou fundo, endireitou os ombros e começou a caminhar. O salão pareceu estreitar-se à sua volta. Cada passo era uma batalha contra o medo que o acompanhava há mais de uma década. Ele sabia que subir àquele palco significava o fim do esconderijo. Significava dor, talvez rejeição, talvez até a perda temporária da família. Mas também significava liberdade. Significava ser ele mesmo, finalmente. Ao aproximar-se do palco baixo montado no fundo do salão,
sentiu os olhares. Alguns curiosos, outros indiferentes. Miguel observava-o com orgulho misturado com preocupação. Inês franziu a testa, sentindo que algo grande estava para acontecer. João pegou no microfone, as mãos trêmulas. O silêncio caiu sobre a multidão enquanto ele ajustava o equipamento. Boa noite a todos, começou, a voz mais firme do que esperava. Pais, hoje celebramos 30 anos de amor, compromisso e sacrifícios. Vocês ensinaram-me o que significa família. Ele pausou, olhando diretamente para os pais sentados na mesa principal. A mãe sorria expectante. O pai acenava com a cabeça. Mas João sentia o fogo da verdade queimando-lhe o peito. Não ia recitar o discurso ensaiado de elogios vazios. Não hoje. Vocês ensinaram-me a ser honesto, continuou, a voz ganhando força. A ser fiel a mim mesmo, mesmo quando é difícil. E hoje, eu quero ser honesto convosco e com todos aqui presentes. O ar no salão pareceu carregado de eletricidade. João olhou para Miguel por um segundo, ganhando coragem. Este era o momento. O momento que mudaria tudo. Ele não era mais o filho escondido. Era um homem pronto para viver a sua verdade, independentemente das consequências. As palavras seguintes saíram como um rio que rompera a barragem. Eu sou gay. Sempre fui. E escondi isto de vocês durante toda a vida porque tinha medo de vos perder. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se ouvia o tilintar distante de um copo na alguma mesa. Ninguém tossiu. Ninguém se mexeu. A mãe levou a mão ao peito, os olhos enchendo-se de lágrimas que não caíam ainda. O pai ficou rígido, o rosto passando de pálido a vermelho intenso em segundos. Tios murmuraram baixinho, primos trocaram olhares chocados. Alguém deixou cair um garfo. João sentiu o mundo girar, mas manteve-se de pé. Miguel levantou-se devagar, pronto para apoiar se necessário. Inês cobriu a boca com a mão, mas nos seus olhos havia um brilho de alívio misturado com surpresa. Filho, sussurrou a mãe, a voz quebrada. O pai ergueu-se da cadeira, a mão apertando a toalha da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Isto é uma brincadeira de mau gosto, João. No nosso dia. A voz dele, habitualmente calma e autoritária, tremia de raiva contida. João desceu do palco, as pernas fracas, mas a mente clara pela primeira vez em anos. Os convidados começaram a sussurrar, alguns levantando-se para sair discretamente, outros ficando por curiosidade ou lealdade. A festa, que minutos antes vibrava com risos e música suave de fado ao vivo, transformara-se num campo de minas emocionais. Maria aproximou-se dele, abraçando-o com força, o corpo tremendo. Por que agora, meu filho? Por que aqui? António afastou-se, recusando o contacto visual, murmurando algo sobre desonra, antes de sair para o terraço. Miguel aproximou-se por trás, tocando-lhe o ombro discretamente. Estou aqui. João sentiu as lágrimas quentes descerem. Não era alívio total, mas era o começo de algo real. A noite prolongou-se em conversas fragmentadas. Inês puxou para um canto. Eu sempre soube, ou suspeitei. Por que não me contaste? Ele explicou as noites de dúvida, o medo do pai, o peso da expectativa familiar. Enquanto isso, memórias inundavam-no, a primeira vez que beijaram um rapaz na faculdade, o pânico depois, a decisão de se mudar para Lisboa para escapar ao olhar vigilante da aldeia. A família recolheu-se numa sala privada do hotel. António andava de um lado para o outro. Tu traíste-nos. Todos estes anos de mentiras. Maria chorava em silêncio, mas defendia o filho. Ele é nosso, António. Sempre foi. João falou de Miguel, da vida que construíra, do amor que o fizera sentir-se completo. O pai não quis ouvir. Sai daqui esta noite. Amanhã falamos. João saiu com Miguel, o ar fresco da noite lisboeta batendo-lhe no rosto como uma bênção amarga. No táxi para o apartamento em Príncipe Real, Miguel segurou-lhe a mão. Foi corajoso. Agora começa a verdadeira jornada. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. João mudou-se temporariamente para a casa de Pedro, o amigo que sempre o apoiara desde a universidade. O apartamento em Alfama era pequeno mas acolhedor, com vista para o rio e cheiro a café fresco pela manhã. Pedro, hétero casado com Sofia, preparava-lhe refeições e ouvia as suas dúvidas sem julgar. A família vai processar isto à maneira dela. Dá tempo. Miguel visitava todas as noites, trazendo flores ou simplesmente o seu silêncio reconfortante. Juntos, passeavam pelas ruas empedradas, agora sem medo de olhares, mas o coração de João ainda doía pela rejeição do pai. Flashbacks voltavam com força. Na universidade em Coimbra, João tivera um namoro curto com um colega chamado Rui.
Terminar em traição quando Rui, com medo, contara a outros. A dor daquela traição ensinara-lhe a esconder-se melhor. Em Lisboa, o trabalho como designer gráfico na agência perto do Marquês de Pombal era o refúgio. Lá, colegas progressistas aceitavam-no, mas a família permanecia o muro intransponível. Agora, com a verdade exposta, o telefone tocava pouco. A mãe mandava mensagens curtas: estou a rezar por ti. O pai, silêncio total. Uma crise surgiu quando um primo postou nas redes sociais um vídeo borrado do momento da revelação. Família em choque no aniversário. O comentário viralizou em círculos conservadores. João perdeu um projeto importante com um cliente tradicional. Não quer problemas, dissera o cliente ao telefone. Sacrifício. Miguel propôs mudarem juntos para um apartamento maior. É a altura de vivermos abertamente. João hesitou, mas aceitou. O amor deles crescia nas pequenas coisas: cozinhar bacalhau à brasa aos domingos, ver o pôr do sol no mirador da Senhora do Monte, falar de futuro sem máscaras. Amigos da comunidade gay no Príncipe Real organizaram um jantar de apoio. Histórias semelhantes partilhadas à volta da mesa reforçavam que não estava sozinho. Uma noite, Inês apareceu inesperadamente. O pai ainda está zangado, mas a mãe chora todas as noites. Ela quer entender. Aquela conversa abriu uma porta. João começou a escrever cartas longas à mãe, explicando a sua jornada, o medo, o amor. Miguel lia-as, corrigindo com ternura. O crescimento era lento, mas real. João percebia que a identidade não era só orientação, era coragem de enfrentar as consequências. O verão trouxe calor e novas tensões. João e Miguel alugaram uma casa pequena em Cascais, perto da praia, onde os fins de semana eram de paz. Mas a família não esquecia. António marcou um encontro forçado numa pastelaria em Lisboa. Volta para a empresa familiar. Esquece esta loucura. João recusou, explicando que o design era a sua paixão, e Miguel, a sua vida. O pai saiu zangado, deixando a conta por pagar. Maria, secretamente, encontrava-se com João para almoços discretos. Conta-me dele. Como é? A mãe ouvia, lágrimas nos olhos, começando a aceitar devagar. O mal-entendido quase destruiu tudo. Um colega de Miguel, ciumento do passado, espalhou rumores no trabalho de João sobre instabilidade emocional. João confrontou, resultando em discussão acesa. A traição doeu, lembrando-a de Rui anos antes. Miguel ficou ao lado, dizendo: escolhemos confiar. Eles viajaram para o Algarve uma semana, caminhando pelas falésias, falando de infância, sonhos, medos. João sacrificou o contacto diário com o irmão Carlos, que tomara o lado do pai. Não quero drama, dissera Carlos por mensagem. Aos poucos, João via o reflexo no espelho mudar. Menos medo, mais força. Amigos como Pedro e Sofia organizavam jantares onde casais mistos misturavam, normalizando tudo. Uma noite, num bar de fada em Alfama, João cantou pela primeira vez publicamente uma canção dedicada a Miguel. A voz tremeu, mas o aplauso foi genuíno. O despertar interior crescia, a verdade não destruíra tudo, apenas remodelara o que era falso. O outono trouxe reconciliação parcial. Maria convenceu António a jantar em família. Inês trouxe o namorado. Miguel sentou-se à mesa, nervoso mas firme. A conversa foi tensa no início, mas João falou com calma dos anos de silêncio, do amor que sentia por eles e por Miguel. António não abraçou, mas não saiu. Preciso de tempo. Foi o suficiente. João voltou ao trabalho com energia renovada, promovido a chefe de equipa por criatividade renovada. Sacrifícios continuaram. Perdeu um tio conservador que cortou contacto. Mas ganhou uma rede de apoio maior. Com Miguel, planeavam uma viagem a Porto, onde visitaram a casa da infância de João, agora vendida. Lá, ele chorou pela criança que sofrera em silêncio. O crescimento era completo, de escondido a orgulhoso. Amigos notavam a mudança. Estás mais leve, dizia Sofia. Uma crise final, o pai teve um problema de saúde. João correu ao hospital. No quarto, António murmurou: não quero morrer sem te ver feliz. Aquela frase quebrou o último gelo. Miguel visitou, e pela primeira vez, António apertou-lhe a mão. O inverno trouxe neve rara em Lisboa e paz duradoura. João e Miguel mudaram-se para um apartamento com vista para o Tejo. A família juntava-se para jantares mensais, ainda com arestas, mas com amor. Inês casou, convidando Miguel como irmão. João abriu o próprio estúdio de design, focado em projetos inclusivos. A jornada ensinara-lhe que o amor verdadeiro exige escolhas, não perfeição.
Numa tarde de sol no Miradouro, Miguel abraçou, valeu a pena. João sorriu, o coração cheio. A vida fluía com lógica, cada decisão, cada dor, moldaram. A honestidade sobre a orientação sexual destrói sempre os laços familiares. Verdadeiro ou falso?